Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou Felipe GF e eu vou ler e vou comentar sobre outra mensagem em que escrevi durante um tempo de minha vida em que eu conceituo de meu período de escritor romântico. Primeiramente, eu farei a leitura da mensagem que já está escrita aqui na prancheta e depois eu farei um breve comentário a respeito. Prossigamos a leitura. Às vezes, pensamos em algo que não devíamos pensar. Às vezes, duvidamos de algo que não devíamos duvidar. Às vezes, falamos algo que não devíamos falar. Às vezes, ouvimos algo que não devíamos ouvir. Às vezes, choramos por alguém que não devíamos chorar. Sabe por quê? Às vezes, amamos quem não devíamos amar. Felipe GF Meta, dia 6 de setembro de 2014. Vamos aos comentários. Eu tinha lido essa mensagem antes de gravar este vídeo e confesso que à primeira vista eu não entendi nada. No entanto, eu li a mensagem novamente e então eu consegui entender tudo. Perceba a dualidade. É o todo, mas ao mesmo tempo é o nada. Véi, que viagem é essa, véi? Com isso, aquela mensagem, apesar do que está escrito nela, ela é meramente interpretativa. E por isso, a frase que irá definir esse vídeo será esta: as coisas são qualificadas de acordo com o significado que as pessoas atribuem a elas. Elas, nesse caso, se referindo às coisas. Por exemplo, quando eu escrevi lá, às vezes pensamos em algo que não devíamos pensar. Esta frase nos leva a pensar ou nos lembrar de uma situação em que isso já aconteceu conosco e que quem sabe você venha até concordar comigo naquela frase. Realmente, às vezes pensamos em algo que não devíamos pensar e que em certos casos aquele pensamento ele pode ter sido só mais um entre outros milhares de pensamentos que temos diariamente. Às vezes falamos algo que não devíamos falar. Esta frase ela pode soar como se fosse um arrependimento por algo que dissemos a alguém e que em certos casos você falou ali sem pensar, sem basicamente filtrar, sem pensar de fato no impacto que as suas palavras possuem. Então, você dá poder às suas palavras, então utilize-as com sabedoria. Além disso, deixando um pouco de lado essa parte da interpretação daquela mensagem e comentando agora sobre a estrutura daquela poesia, pode-se perceber que, obviamente, ela é constituída por frases, mas sendo que essas estão dispostas em 7 versos, ou 7 linhas, assim como você preferir. Outro sim, é perceptível também que há muita repetição do termo às vezes, e que naquele contexto caracteriza por sua vez uma figura de linguagem que é conhecida como anáfora. O que é anáfora? Anáfora é a repetição da mesma palavra ou de um grupo de palavras no início de frases e no início de versos consecutivos. A anáfora também é uma figura de linguagem que ela é muito utilizada na poesia, nas músicas e até mesmo nos quadrinhos e na literatura em geral. E hoje aqui, especialmente nessa poesia. Às vezes esta anáfora é interessante, outras vezes torna a leitura da mensagem chata e previsível. No entanto, eu escrevi aquela mensagem em uma noite em que eu estava me sentindo emocionado, diga-se passagem, com raiva e até mesmo frustrado por alguém. E por isso toda essa conotação e aquela conclusão em que escrevi lá. Às vezes amamos quem não devemos amar, motivado não pela razão, mas sim pela emoção, pela subjetividade, pela emotividade, etc. Por outro lado, assim como eu disse naquela frase que irá definir esse vídeo, em que as coisas são qualificadas de acordo com o significado que as pessoas atribuem a elas, pois é, a interpretação dessa mensagem é livre. Aquele às vezes falamos algo que não deveríamos falar, ele pode ser interpretado como um reconhecimento ou até mesmo uma verdade de que às vezes falamos besteira mesmo. Aquele às vezes choramos por alguém que não deveríamos chorar, amamos quem não deveríamos amar. Pode ser interpretado também como se que aquela pessoa não merecesse você, como se que não valesse tanto a pena você ficar se emocionando e que em certos casos
até libertador quando você descobre que futuramente poderia não dar certo também. Enfim, comente aqui nos comentários qual foi a sua interpretação ou qual foi a conclusão que você tirou daquela poesia. Sugestões e críticas também sobre a produção desse vídeo, elas são sempre bem-vindas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque eu tenho cada história para lhe contar que você não vai acreditar. E ative as notificações para que você possa receber vídeos novos quando forem postados. Um abraço e muito obrigado por assistir esse vídeo.